Olá pessoal, vamos iniciar então agora o segundo módulo do nosso estudo de latim. Conforme nós vimos no módulo anterior, as palavras em latim estão sempre declinadas. O latim é uma língua declinável. Só um pequeno grupo de palavras não se declina. São as preposições, as conjunções, as interjeições. Todas as demais palavras são declináveis. Assim, os substantivos, adjetivos e pronomes são declináveis, os verbos são conjugáveis, como é em português. Quero dizer assim, as palavras em latim têm sempre uma variação na sua terminação que acompanha a função sintática que ela tem na frase. Então nós terminamos o nosso vídeo anterior mostrando as várias declinações, as 5 declinações, e lembrando que nós já dissemos que as palavras, cada declinação, as palavras de cada declinação se distribuem ou podem estar em cada um dos 6 casos das declinações. Ou seja, cada palavra em cada das declinações pode ter 6 variações de acordo com o caso em que ela está. Então, no material didático de vocês, tem de cada declinação as terminações, do nominativo, genitivo, dativo. Eu não vou apresentar aqui porque você pode ver o vídeo acompanhando com o material que você tem e uma coisa complementa a outra. Então nós vamos ver aqui alguns exemplos de como é que a gente identifica a palavra de acordo com a terminação dela. Então nós temos aqui essa frase: alla aquile. Vejam, eu pronunciei aqui. Em latim, o QU, a gente pronuncia as 2 letras. Você não pronuncia que, como em português, ou que, pronuncia-se que, ou então qui, com a letra, todas as letras são pronunciadas do valor que elas têm. Então aqui nós temos alla aquile, significa, já está dito aqui, asa da águia. Por que eu sei que é asa da águia? Veja, vocês veem no material didático que as palavras da primeira declinação, quando terminam em A, elas estão no nominativo. O nominativo é a função do sujeito, quer dizer, é a função normal, a função natural da palavra, ela se apresentar no nominativo. Então, quando ela não tem nenhuma variação, ela é o sujeito. Embora não seja uma frase aqui que tem um verbo para ser o sujeito, mas quando não está na frase, a palavra se apresenta na sua forma do nominativo. Então aqui nós temos alla, mas aqui nós temos aquile. Conforme foi dito, o genitivo da primeira declinação tem a terminação AE, que se pronuncia E. Ora, o genitivo é aquela função que indica posse e, portanto, no português corresponde à regência da preposição de. Então, quando eu tenho aqui alla aquile, é como se eu tivesse a preposição de aqui antes da segunda palavra. Então, a tradução que eu faço, a asa da águia. Quando eu tirei esse A, no latim não há artigos, mas na hora que a gente vai traduzir para o português, a gente coloca. Tá certo? Porque o português usa. Podia ser uma asa, podia. Pode ser um artigo definido ou um artigo indefinido. Vai depender do contexto da frase, a tradução que você vai fazer. Como em latim não tem o artigo, então de acordo com o contexto da frase, de acordo com a sua compreensão, é que você vai usar um ou outro. Vejamos aqui essa outra frase. Aquila volat. Olha, veja que aqui já tem a aquila sem o E. Tá certo? Então, se eu tenho a palavra aquila sem o E, isso significa que ela está no nominativo. E aqui eu tenho uma palavra, volat. Eu vou dar só uma dica para vocês. Sempre que uma palavra termina em T, ela é verbo. No latim, fora a palavra et, que nós já vimos aqui em outra frase, fora a palavra et, que não é verbo, é preposição, fora essa palavra, qualquer outra que terminar em T é um verbo. Essa é uma regra que vale assim para quase 100% das situações. Então, se você tem uma palavra terminada em T, é uma forma verbal. Então aqui eu tenho a palavra volat, que é o verbo voar na terceira pessoa. Então quando eu digo aquila volat, eu estou dizendo que aquila nominativo, portanto a águia, volat, verbo volare, na terceira pessoa, voa. Então a tradução seria: a águia voa. Posso colocar também uma águia voa, também está certo. Porque como o latim não tem artigo, a colocação do artigo depende do tradutor. Agora vejam o terceiro exemplo. Aquilam Abel. Aquilam terminada com M.
Se vocês olharem lá no material didático, vão ver que a terminação M corresponde, na primeira declinação, corresponde ao acusativo, ou seja, objeto direto do verbo. Então, eu já estou percebendo que a segunda palavra é um verbo. Se tem aquilam, que está no acusativo, e o acusativo é o caso do objeto direto, então eu já posso deduzir que a segunda palavra é um verbo. E por que o verbo vem depois? O latim tem essa característica. No português, a gente sempre coloca as palavras da frase na sequência. Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois os complementos. No latim, isso não tem essa regra. As palavras podem vir em ordem invertida. E uma característica da escrita latina, uma característica da literatura latina em geral, colocar o verbo no final da frase, tá certo? Então, faz parte assim do estilo da escrita do latim, colocar o verbo no final da frase. Então, quando eu tenho aqui aquilam abel, eu tenho águia, tenho. Eu não vou traduzir assim em português, eu tenho que fazer a ordem correta. Então, em português, eu vou traduzir o quê? Eu tenho uma águia, tá certo? De onde é que eu vou tirar o eu? Porque o verbo abel está na primeira pessoa. O latim não usa os pronomes antes dos verbos. Raramente, em geral, o latim usa só a forma verbal e pela forma verbal a gente identifica qual é o pronome. Então, abel, a gente já sabe que é a primeira pessoa. Então, quando eu vou traduzir em português, eu ponho eu tenho, embora aqui em latim não esteja escrito. Então, a tradução seria eu tenho uma águia. Pode ser eu tenho a águia? Pode. Também está correto. Mais um exemplo aqui, já misturando um pouco mais, né? Vejam bem, eu tenho aqui Alan, Aquila, Video. A palavra Alan saiu aqui no nominativo. Aqui ela está saindo do acusativo, que termina em M. A palavra Aquileo já saiu aqui no dativo, no genitivo, já saiu aqui no nominativo, e aquela está saindo de novo no genitivo. E video, como eu tenho aqui a palavra Alan, que indica que está no acusativo, portanto é objeto direto do verbo, aí eu já sei que nessa frase tem um verbo. Como eu sei que a Aquila não é verbo, porque eu já conheço a palavra, significa águia, então o verbo é video, que é do verbo videre e significa ver. A gente até usa essa palavra em português com outro significado, né? Mas video é a palavra latina que significa eu vejo. É a primeira pessoa do indicativo presente, a pessoa do singular do indicativo presente do verbo ver, video. Então, nós temos aqui, traduzindo literal, traduzindo na sequência, a asa da águia, vejo. Isso é a tradução das palavras, mas na hora de colocar no português, você vai colocar na ordem correta. Eu vejo a asa da águia. Tá certo? Esses complementos, esse ajuste da frase de uma língua para outra, quem faz é o tradutor. Então você compreende a frase e aí você faz a tradução, certo? Aí no material didático de vocês tem muitas outras frases para fazer o teste. Vamos explicar aqui só algumas delas. Por exemplo, essa primeira aqui, Abel mensam et catedram. No material didático eu dou o significado glossário dessas palavras novas que estão aparecendo. Então, Abel, a gente já explicou antes, que é o verbo ter, eu tenho, né? Aqui eu tenho mensam et catedram, duas palavras que terminam em AM. Então eu já sei que elas são objeto direto do verbo. Qual é o verbo? Abel. Tá certo? Então, Abel mensam et catedram significa eu tenho uma mesa e uma cadeira. Você pode perguntar, por que o verbo não está no final? Não é obrigatório o verbo vir no final, é apenas um estilo, é apenas um padrão bastante utilizado no latim, colocar o verbo no final. Mas se ele estiver no começo também não está errado. Então, a gente tem que se acostumar com essa versatilidade que o latim tem, que é diferente do português. Mas, mais um exemplo aqui. O ela, o fato de terminar em A, nós estamos aqui fazendo só da primeira declinação, o treino da primeira declinação, então o fato de terminar em A já me indica que ela está no nominativo. Então, o ela, abet, sempre que termina em T é um verbo. E aqui, só por semelhança, dá para perceber que esse que abet é outra forma do mesmo verbo abel, o verbo abere, que é o verbo ter. Rosam, é a palavra correspondente em português, é a mesma palavra. Pulcram, lembre que CH em latim pronuncia-se K.
Então aqui eu pronuncio pulcram, tá certo? Então, rosam, pulcram, ambas as palavras terminadas em AM estão no acusativo da primeira declinação, ou seja, como objeto direto do verbo. Então a tradução aqui seria: ela, que significa a garota, habet, que é o verbo ter, tem, rosam, pulcram. Pulcram em latim é belo, bonito. Então como seria? A garota tem eu acrescento, uma rosa bonita, uma bela rosa, uma bonita rosa, certo? Então, os outros exemplos, por essas indicações que a gente já deu e pelo estudo que tem no material didático, vocês são capazes de concluir. Então, em qualquer dúvida, a gente orienta através do fórum, tá certo? Até o nosso próximo módulo, então.